Olá, sou Fábio Fresati, sou consultor do Instituto MVC e eu venho falar para vocês um pouco sobre finanças. Na verdade, eu gostaria de conduzir uma reflexão sobre uma pergunta que está na cabeça de qualquer executivo de uma empresa nesse mundo. Se eu não sou gestor financeiro, o que eu preciso saber sobre finanças? E eu quero discutir com você 4 elementos importantes dentro desse tema e que, de alguma forma, preocupam as pessoas. O primeiro é como entender o que acontece na empresa. Segundo, autonomia de um executivo. A terceira, estratégia e finanças. Elas conversam, essas duas áreas, esses dois temas conversam. E o quarto, como é que eu sei se eu estou ganhando dinheiro com os meus clientes? O primeiro item é como entender o que acontece na empresa. Qualquer que seja a minha área, se eu estou trabalhando na área comercial, supply chain, RH, de alguma forma eu tenho uma série de decisões que afetam a organização. Decisões de investimento, decisões de desempenho, aumentos salariais. Eu abro o jornal e percebo que a energia elétrica vai ter um impacto favorável, seja de redução. Do outro lado, eu percebo que a taxa de juros está aumentando. Como isso afeta o negócio? Então, finanças, na verdade, é a ferramenta que nós temos na organização para que nós possamos entender, nos posicionarmos referente a esses elementos e tomarmos decisões. Segundo é a autonomia. Já se foi longe o tempo em que as pessoas diziam, olha, se o assunto é financeiro, vai falar lá com o presidente. Não, com o diretor financeiro. Ele era o grande sábio, o grande orientador. Hoje ninguém aceita mais isso. Na verdade, você precisa ter autonomia para entender e contribuir adequadamente com propostas, com decisões realmente dentro do ambiente organizacional. O terceiro, estratégia e finanças. Estratégia é fundamental para a organização. Só que se eu não conseguir materializar sobre uma certa modelagem financeira, ou seja, entender se aquela decisão proporciona lucro, prejuízo, investimento, magnitude de retorno, eu, na verdade, não tenho força para vender um plano que seria muito interessante para a organização e até para a sociedade. E a outra diz respeito à questão dos clientes. Isso está na cabeça de qualquer executivo, seja da área comercial, seja da área de supply chain, ou seja, eu posso pensar tanto no cliente como no fornecedor, né? Eu estou ganhando dinheiro com esses clientes? Será que eles me proporcionam rentabilidade? Será que alguns deles têm um giro muito bom, muito alto? Por outro lado, tem uma margem menor? E alguns deles têm margens excelentes e, ao mesmo tempo, proporcionam um retorno muito rápido? Se eu não tiver essa dimensão, essa percepção, eu dificilmente terei um desempenho satisfatório num mundo tão competitivo como nós temos hoje. E de bônus eu tenho mais uma questão importante. Você é aquela pessoa que entra numa reunião e aparecem aquelas siglas maravilhosas, né? EBITDA, ROI, e também alguns termos, né? Gross margin, ativo intangível. Se isso é algo que te incomoda, eu acho que esse programa de treinamento tem algumas respostas interessantes para você, do ponto de vista de ferramentas. Na verdade, entender contabilidade e finanças é fundamental. Contabilidade é a linguagem dos negócios. É por aí que a gente entende o poder, o potencial da gestão financeira na organização, que não é só do diretor financeiro, é de todos. Então, nós temos um programa que tem 5 módulos. O primeiro proporciona uma visão geral, em que a gente proporciona entendimento sobre balanço, fluxo de caixa, demonstração de resultado. O segundo trata de avaliação de desempenho, como é que eu olho os indicadores. O terceiro fala de análise e gestão de gastos, custos, despesas, investimentos. O quarto, técnicas para avaliar investimentos. E o último fala sobre capital de giro. O importante nesse programa, ele pode ser customizado em função da empresa, em função da preferência, em função da área, daquilo que realmente as pessoas esperariam ter em termos de acréscimo de conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção.